Oi, gente, vamos tomar um cafezinho? Eu sou Roseli Faria, sou economista e analista de planejamento e orçamento, e hoje a gente vai falar de assédio institucional contra os servidores e servidoras públicas do governo federal. Para isso eu estou aqui com o Zé Celso, que é pesquisador e servidor público. Tudo bem, Zé Celso? Tudo bem. Tudo ótimo. E com o Marivaldo, que é servidor público e advogado popular. Tudo bem, Marivaldo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, prazer é todo meu. Assédio. Eu acho que assédio, seja moral, seja sexual, é um problema das corporações privadas e das corporações públicas, mas você, Zé Celso, tem desenvolvido um trabalho porque algo mudou a partir de 2019. A gente tem uma ideia de assédio que é sistêmico, contra servidores e servidoras públicas, contra carreiras e contra instituições. Isso tem impacto no próprio servidor que está sendo perseguido, mas também tem impacto no próprio provimento dos serviços públicos. Explica melhor o que é assédio institucional. Muito bem. Bom, primeiro, prazer imenso, Roseli, estar aqui na presença sua e do Marivaldo, dois amigos imensos, dois servidores públicos competentes, dedicados. O assédio institucional, como você bem colocou, o assédio ele não é uma exclusividade nem do setor privado, nem do setor público, nem do setor privado. Ele está presente, né, nas relações de trabalho de modo geral. Ele toma formas de assédio moral, assédio sexual, e também não é uma novidade do tempo presente, né, uma coisa que sempre existiu nas relações de trabalho, infelizmente. Mas o que a gente veio notando, a bem da verdade, desde 2016, desde o impeachment da presidenta Dilma, foi uma mudança de clima organizacional, né? Na esplanada dos ministérios de modo geral, junto aos ministérios, no âmbito federal sobretudo. Essa mudança de clima organizacional ela ainda tomou uma forma de assédio moral tradicional. Eram casos que nos chegavam de servidores demitidos dos cargos em que ocupavam, servidores perseguidos, trabalhos censurados, coisas desse tipo. Ainda parecia que era um fenômeno tradicional apenas em escala mais ampliada. Mas assim que o governo Bolsonaro começou, nós vimos que isso mudou de patamar, né? E há então, a partir desse momento, 3 características que definem bem o que a gente veio então a chamar de assédio institucional para diferenciar do assédio moral tradicional. A primeira característica é que esse novo assédio ele está mediado por uma relação de poder entre pessoas localizadas em estruturas hierárquicas, não é, diferentes e até mesmo em órgãos diferentes ou instâncias de poder diferentes, né? Então, o assédio moral tradicional, só para exemplificar, ele pressupõe que as pessoas se conheçam no ambiente de trabalho, né? E por uma série de razões nem sempre favoráveis, a situação, a relação de trabalho se deteriora, né, e passa a ser caracterizada por ameaças, constrangimentos e coisas desse tipo. No assédio institucional, não há a necessidade de que as pessoas se conheçam no ambiente de trabalho, sequer que elas participem do mesmo ambiente de trabalho. Né? Então, para dar um exemplo, quando o ministro Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, chama os servidores de parasitas, né, o que ele está fazendo? Ele está atingindo as pessoas individualmente. É um assédio moral no sentido tradicional. Mas ele não conhece ou não está se dirigindo a ninguém em particular. Perfeito. Ele está se referindo ao coletivo de servidores. Não é? Então, o que ele está fazendo? Mediado pela relação de poder que ele tem, né, dele com os servidores, por meio dos ministérios e por meio da ascensão, inclusive hierárquica, né, que ele exerce sobre os servidores, ele pratica um assédio que está institucionalizado ou mediado por instituições como, né, a relação de poder assimétrica que ele tem em relação aos servidores, como os órgãos, enfim, que reproduzem, né, esse tipo de assédio, etc. Bom, além disso, além dessa mediação, ela não está permeada por uma relação pessoal prévia, né? As pessoas não se conhecem necessariamente, há outras 2 características importantes. A primeira é a escala em que isso vem acontecendo, né? O assédio, como a gente diz, sempre foi
sempre esteve presente, né, na administração pública, tanto no setor público como no setor privado. No entanto, isso sempre foi exceção, né? Isso sempre foi casos isolados aqui e ali, né? No entanto, o governo Bolsonaro deu uma escala de amplitude para esse fenômeno, que isso passou a ser a regra das relações interinstitucionais, né? Dentro de algumas organizações como o FUNAI, como o IBAMA, como o CNPq, ICMBio, como Anvisa, INEP, né? Você poderia citar aqui várias outras organizações, praticamente todas ou quase todas as relações de trabalho passaram a estar permeadas por esse tipo de constrangimento ao trabalho, ao desempenho das funções dos servidores, etc. Levando a casos de demissão, a casos de ameaça, a processos administrativos contra um ou outro servidor, etc. Então, ainda que, ao fim e ao cabo, se trate de um assédio moral, ele é motivado por um projeto de poder, por um projeto de governo que antecede e condiciona a prática do assédio chamado institucional. Então isso virou uma prática disseminada pela esplanada. Isso nos levou a chamar o assédio institucional de método de governo, né? Então é por isso que esse assédio praticado pelo governo Bolsonaro é um método por meio do qual o atual governo pretende implementar o seu projeto político, seu projeto ideológico, seu projeto institucional, etc. Né? E a terceira característica importante é que isso cumpre um objetivo, né, para esse governo, ou seja, é o objetivo de desconstruir o Estado por dentro, né, de desmontar as políticas públicas. Por quê? Porque isso é condição necessária para o atual governo implementar o projeto que ele tem na cabeça implementar, que ele tem como meta implementar, que é um projeto de Estado mínimo para a sociedade, para a área ambiental, para a cultura, não é? E um Estado máximo, né, para os setores militares, ou seja, o modelo que a literatura hoje chama de modelo liberal ou regime liberal autoritário, não é, tem a ver com isso, quer dizer, é liberal do ponto de vista das relações do Estado com o mercado, das relações do Estado com a sociedade, então é o Estado mínimo para isso, mas para isso ser implementado ele precisa de um Estado forte, né, de um Estado inchado do ponto de vista do seu aparato policial, militar, repressivo. Né? É só assim que esse tipo de modelo consegue ser sustentado, ser implementado. Então não é à toa que nesse trabalho que a gente tem desenvolvido, além de identificar essas características e de mapear os casos concretos, a gente tem alertado a sociedade e os próprios servidores para as implicações desse fenômeno, que são basicamente duas, né? O aumento do autoritarismo ou o avanço do autoritarismo dentro do Estado, nas relações, né, intraestatais, entre chefias e subordinados, na relação entre organizações e os seus servidores, e esse autoritarismo como uma forma de implementar a segunda consequência terrível, que é a própria desconstrução, né, da política pública, das organizações, ou seja, a negação da Constituição de 88, né, ao fim e ao cabo, cuja consequência última é a própria deterioração, né, dos serviços públicos de atendimento à população. Então, acho que esse que é o resumo geral um pouco desse processo. Sim. Agora, é interessante, né, porque no início do governo Bolsonaro, eu via muito na mídia falando que era um governo despreparado. E a minha impressão sempre foi, não, ele é muito bem preparado para o plano que ele tem em mente, né? Então tem plano, tem objetivo, tem meta e tem método, né? Então o antigoverno, na realidade, é um antipresidente, né? Porque ele é contra o Estado e contra a Constituição, e aí a gente tem antiministros, né, um ministro que dá no meio ambiente que é contra o meio ambiente, né, dirigentes que estão na FUNAI e são contra os direitos dos indígenas. E aí a gente tem um caso específico que eu queria passar para o Valdo, que é o caso da Fundação Palmares, onde a gente tinha um dirigente, que era o Sérgio Camargo, que era contra os direitos da população negra, e você acompanhou esse processo, você incidiu nesse processo. Conta um pouquinho o que foi a gestão Sérgio Camargo e quais as consequências que nós tivemos para a política pública que ele defendia e como que você atuou nesse processo como um todo. Esse foi um caso assim esdrúxulo. A gente tinha alguém indicado para ocupar a presidência de uma fundação e alguém que já se declarava, antes mesmo de tomar posse, contrário ao objeto da fundação. E isso resultou em várias tentativas do movimento negro de barrar essa nomeação. Então eu redigi várias representações que foram apresentadas pelo movimento negro, dizendo que era inconcebível você permitir ao poder público nomear alguém que tem o claro objetivo de destruir
o órgão para o qual ele está sendo nomeado. Isso aconteceu. O Sérgio Camargo foi nomeado e começou a desmontar a Fundação Cultural Palmares. E ali teve um momento acho que o auge desse desmonte foi quando vazaram os áudios das reuniões dele, e ele agredindo Mãe Baiana, que é uma companheira, liderança nossa aqui do DF, ele agredindo a população negra, uma postura claramente racista à frente da Fundação Palmares e perseguindo os servidores. Então dizendo, olha, esquerdista aqui não vai ficar fiscalizando os servidores, impondo um clima de medo, que levou ao desmonte da fundação. Então o assédio, ele é um método, né? Ele é uma ferramenta para o desmonte das instituições. Isso aconteceu na Palmares. Nós entramos com uma representação com base nessa postura e o Ministério Público do Trabalho acolheu nossa representação e conseguiu na Justiça afastá-lo da gestão dos servidores. Foi uma vitória muito importante para a gente inibir esse método do governo Bolsonaro. E um outro caso muito grave também, que a gente ficou muito preocupado, que a gente acionou o Ministério Público via gabinete do Ivan Valente, foi o caso do Salles. O Salles recebeu um governador ligado a madeireiros. E aí o Salles informou esse governador que ia ter operação do IBAMA. Esse governador, ao sair na porta do prédio do Salles, aqui na esplanada, ele mandou mensagem no grupo de madeireiros, falando que haveria operação do IBAMA. Obviamente que os madeireiros começaram a se organizar para receber os servidores do IBAMA. Ali a gente estava prestes a ver uma tragédia. Uma tragédia, porque os servidores do IBAMA iam ser vítimas de uma tocaia armada pelo próprio ministro do Meio Ambiente. Então é uma situação assim, olha, é assustador o que a gente está assistindo. Então, esse tipo de perseguição, esse tipo de controle, o Salles obrigou que todas as operações do IBAMA fossem publicadas previamente. Imagina, olha, vocês são madeireiros, amanhã eu estou indo aí apreender as madeiras, aprender o maquinário, o garimpeiro, amanhã eu estou indo aí aprender as balsas. Então, assim, o assédio foi uma ferramenta até agora essencial para o desmonte do Estado, praticada pelo governo Bolsonaro, e assim, acho que talvez nenhum outro momento histórico a gente tenha assistido uma situação dessa, onde pessoas que são contra o objeto da própria pasta são nomeadas com um claro objetivo de destruir a pasta. Isso aconteceu na Palmares, claramente, isso aconteceu de forma muito grave também no Ministério do Meio Ambiente. Tem toda a área cultural, né? Área cultural também, exatamente. Como é que é o nome do rapaz? Alvin. E isso, tinha o rapaz do vídeo nazista e o rapaz, o Mário Frias, também, que foi para a cultura para acabar com a cultura. É impressionante como isso ficou comum. E aí os servidores que tinham ali décadas de dedicação àquele tema, vocação para aquele tema, se encontraram numa situação em que ter vocação para o tema era um crime, era um motivo de perseguição dentro do Ministério. Pois é, esse gancho que eu queria puxar aqui e voltar para o Zé Celso. Porque, Zé, você está falando então que tem um método, e esse método é sistêmico. Então vai abranger todos os servidores, todo o órgão, todas aquelas carreiras. Bom, eu entendo que cada servidor vai tentar buscar suas estratégias aí de enfrentamento. Claro que vai adoecer, claro que de repente vai deixar de fazer o que é pago para fazer, né, o que é vocacionado para fazer, vai tentar mudar de áreas. Como você tem acompanhado essas estratégias individuais e como isso impacta no provimento do serviço público do cidadão que está lá na ponta? O que você tem visto a partir das suas pesquisas? Bom, os casos que a gente tem relatado, e que vários deles inclusive estão no assediômetro, né? O assediômetro foi um instrumento que a AFIPEA, a Associação dos Funcionários do IPEA, criou para justamente registrar os casos de assédio moral, sexual, institucional, que tomaram conta, né, do governo Bolsonaro desde 2019. Em vários desses registros, o que a gente percebe é uma tentativa, primeiro, das pessoas se protegerem, né, institucionalmente contra os processos administrativos que passaram a ser corriqueiros também, né, nessa gestão. Então, as pessoas param de desempenhar suas funções, para as quais elas foram contratadas, inclusive. É até um contrassenso, né, um governo que apregoa, né, a eficiência do setor público, né, o desempenho institucional, e, na verdade, essa prática ela é contrária
contrária a tudo isso, né? Então as pessoas que não saíram de licença não remunerada, muitas pessoas tirando licenças, né, não remuneradas, inclusive, para poder se proteger, né, inclusive fisicamente, se proteger fisicamente. Veja um exemplo claro desse servidor do IBAMA, companheiro, inclusive, do Bruno Pereira, que foi assassinado. Que pediu licença para cumprir o trabalho dele, né? Já sai do Estado para cumprir. licença para poder desempenhar a função, né? Mas esse colega do Bruno se mudou, pediu licença ou até exoneração, se mudou de país, né, com medo das consequências da falta de proteção que o Estado estava conferindo ao desempenho da sua função. Isso aconteceu com vários colegas, inclusive colegas do IPEA, né, que de denunciar problemas de direitos humanos, problemas relativos a questões de gênero, de raça, etc., por meio das pesquisas que o IPEA costumeiramente faz, começaram a sofrer ameaças físicas e saíram do país. Estão hoje dando aula nos Estados Unidos e em outros lugares. Então veja, quem não conseguiu se proteger saindo de licença ou arrumando uma bolsa ou uma licença remunerada por um doutorado, por um mestrado, etc., pediu licença sem remuneração, tá certo? Para se proteger fisicamente e psicologicamente, né, desses casos. Agora, a maioria das pessoas não tem alternativas desse tipo à mão, né? Então, obrigadas que estão a continuar trabalhando, cumprindo jornada, etc., elas estão o quê? Vamos dizer, amortecidas, né? Ou adormecidas, seria melhor dizer, nos seus locais de trabalho, né? Onde impera uma autocensura, um clima de medo. Né, um dos capítulos do livro que a gente publicou sobre o assédio institucional fala disso, né, do clima de medo que se instaurou dentro da administração pública, por meio do qual as pessoas têm se retraído das suas funções. Então, não assinam os procedimentos que precisam ser assinados, não dão seguimento, né, a muitos dos processos e ficam esperando o contexto mudar. Né? Muito mais grave do que a censura direta, né, explícita, que às vezes acontece, é a autocensura. Né, a autocensura, porque a autocensura ela não gera provas contra esse crime, que é um crime que está sendo praticado ao fim e ao cabo, né, e ao mesmo tempo coloca o servidor como vítima de um processo em relação ao qual ele não tem instrumentos para se defender. Né? Então ele para de desempenhar a sua função, a produtividade, evidentemente, do órgão como um todo e de cada servidor em particular diminui, ele vai ser lá na frente, de alguma maneira, responsabilizado, entre aspas, por isso, não é? Sendo que a motivação fundamental veio desse clima de medo instaurado por meio do assédio institucional. Evidentemente que nas áreas finalísticas de atendimento à população, isso cobra um preço, isso representa uma piora da qualidade do atendimento. Né? Nas áreas de saúde, nós vimos isso durante a pandemia, né? As negativas do governo em relação às melhores práticas para enfrentar a pandemia implicaram muitas vezes na precariedade do atendimento. Né? Então quem acaba sofrendo é a própria população. Né? Na universidade pública isso aconteceu demais, nas escolas de segundo grau isso aconteceu demais, né? Ou seja, esse clima de medo, essa perseguição, né? essa coisa que se difundiu nas escolas e nas universidades, né? Dos alunos gravarem as aulas de determinados professores para divulgarem em rede, provocarem uma reação, né, da sociedade ou até mesmo dos próprios pais contra aquele conteúdo ou contra aquele professor, isso implicou numa piora de qualidade do ensino. Exatamente. Né? Então, no fundo, o assédio institucional não é um problema que se repercute negativamente apenas para dentro do Estado, né, para dentro das organizações, junto aos servidores que, desmotivados e adoecidos, param de desempenhar aquilo que precisavam fazer. Né? Isso se repercute negativamente para fora. Né? Então, no fundo, é a própria população que acaba sofrendo os efeitos, né, negativos desse tipo de comportamento. Há resistências, no entanto, né? É preciso dizer que há resistências. Esse trabalho nosso mesmo de catalogar o assédio, de denunciar por meio de publicações, audiências públicas, etc., tem sido uma forma não só de alertar a comunidade, né, de servidores, mas também a própria sociedade, de modo geral, para as implicações negativas desse fenômeno. Né? E isso começou a se reverberar dentro da academia, dentro do setor público, até mesmo dentro
dentro do Congresso, onde a gente já fez algumas audiências de denúncia pública sobre esse fenômeno, e agora já há um entendimento maior sobre o fenômeno e, portanto, condições da gente mobilizar coletivamente os servidores na defesa do setor público. Perfeito, perfeito. E aí eu queria também explorar um pouquinho mais um exemplo que você deu, porque você falou assim que esse assédio institucional que começa no governo federal, ele vai descendo em outras esferas e nos servidores públicos que estão na ponta. Você falou de educação, falou rapidamente de saúde, mas eu queria ver com o Marivaldo, porque Marivaldo, você é servidor do Executivo Federal, mas você estava atuando no Congresso Federal, que tem uma função de legislar, mas também de fazer um controle externo, né, dos outros poderes. E aí, eu acho que teve uma questão também de assédio institucional em torno da saúde, né, porque no momento ali da pandemia, a gente teve casos, né, isso chegou à mídia de casos em que os médicos eram forçados a adotar determinado tipo de tratamento em detrimento da autonomia médica que ele tinha para receitar aquilo que ele achava que seria o melhor para o paciente. Dou um exemplo aí do kit Covid. O que você acompanhou de lá e pode trazer para a gente aqui? Olha, esse assédio afetou diretamente a forma como o Estado se comportou num dos momentos mais graves, né? A crise sanitária, a maior crise sanitária da história do país, né? Que foi a pandemia da Covid-19. Os servidores que não queriam assinar, que não queriam endossar o protocolo dizendo que a cloroquina era a saída para o tratamento da Covid, eram afastados. Então a gente teve uma dança de cadeiras ali no Ministério da Saúde, porque os servidores se recusavam a endossar tecnicamente esse tratamento preventivo por meio da cloroquina, nita, ivermectina, enfim, outras bobagens que o governo inventava e tentava colocar, impor aos servidores. A área técnica, obviamente, não ia assinar algo desse tipo, não assinou, isso ficou evidenciado na pandemia e muitos foram perseguidos, foram afastados. Para ter uma ideia, os decretos que determinavam as medidas a serem adotadas durante a pandemia passaram a ser assinados direto na Casa Civil. Então, aquele primeiro decreto que o ministro da Saúde soube pela imprensa que estava reabrindo determinados serviços públicos, não passou pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque a área técnica não topava assinar. A Casa Civil tirou ali os dados da sua cabeça, sem pesquisa, sem análise, sem nada, e assinou um decreto daquele. Agora, você imagina, quantas pessoas não podem ter morrido por uma decisão dessa, que ignorou o papel dos servidores, que ignorou a área técnica? Esse momento, o assédio tenta impor aos servidores uma visão política e ideológica não embasada em dado nenhum. Tenta impor um pensamento único não embasado em dado nenhum e coloca em risco a vida da população. A gente poderia ter perdido muito menos pessoas, muito menos vidas durante a pandemia se a gente tivesse primado pela técnica, se a gente tivesse discutido, vamos discutir tecnicamente o que a gente precisa para reabrir a economia, para reabrir tudo, para voltar ao normal, o que a gente precisa? Vamos discutir vacina, vamos investir. Coincidiu de uma visão totalmente ideológica para um problema que era técnico, né? E ao mesmo tempo um corte drástico em qualquer tipo de investimento técnico, né? E se você pegar as áreas que mais sofreram cortes no governo, é o quê? É a área da saúde, é a área da pesquisa, é a área da educação, ou seja, no momento em que a gente mais precisava, essas áreas não tinham recurso nenhum para poder ajudar a população, para poder salvar vidas, e ao mesmo tempo a gente tinha decisões totalmente equivocadas, não embasadas em argumentos técnicos, sendo impostos, o que levou certamente à perda de muitas vidas. É um período sombrio, um período de trevas, um período que eu chamo até de pré-iluminista, o que a gente viveu durante a pandemia. E custou muita vida. E acho que e isso teve impacto direto nos servidores. Muitos servidores vocacionados, servidores que eram destaques em suas áreas, encostados em bibliotecas, encostados no RH, sem lotação, porque simplesmente defende o quê? A ciência, defende a técnica e gostam daquilo que fazem. Mas aí eu queria, aqui na última rodada, conversar um pouco sobre perspectiva de futuros, porque é isso, você está catalogando, você está junto com outros colegas discutindo esses assuntos. Muito do que você falou aqui, você fala não é possível que não seja crime, né? A gente tem que ter algum tipo de punição em relação a tudo isso. Qual é a sua perspectiva do que é possível ser feito a partir do momento em que a gente superar esse período nefasto que a gente ainda está enfrentando? Bom, eu acho que em primeiro lugar, como a gente está em meio à campanha eleitoral,
é preciso, desde agora, né, ainda em campanha, submeter os candidatos a esse tema, né, e exigir deles um compromisso político, né, a futuro, de nível elevado, de combate ao assédio institucional. Até porque, se isso não for feito, dificilmente o governo vai voltar a ter capacidade de governar, capacidade de implementar políticas a contento, capacidade de levar bens e serviços à população, capacidade de produzir as entregas, né, que ao fim e ao cabo são a missão institucional dos governos, né? Então esse compromisso político institucional precisa ser extraído, no bom sentido, desde agora, dos candidatos a presidente, ao Senado, a câmaras e etc. Né? Em segundo lugar, eu acho que vai ser necessário no futuro uma repactuação no nível organizacional, né? Porque é óbvio que esse fenômeno, embora esteja disseminado pela administração federal, ele é muito heterogêneo. Né? Então aqui a gente citou, né, o caso da saúde, da FUNAI, do IBAMA, etc., que são casos da cultura, né, que são casos paradigmáticos de assédio institucional em que praticamente a área toda foi comprometida, né? Em casos em que a própria organização se voltou contra a missão precípua, né, dos órgãos e se colocou contra os servidores, contra a ciência e por aí vai. Né? Então vai precisar uma repactuação de nível organizacional, caso a caso, para recolocar as organizações a serviço da população, né, a serviço das suas missões institucionais próprias, etc. Né? E isso vai ser um trabalho de longa duração, assim, não é um problema que não vai deixar marcas, né? Vai deixar marcas profundas. Então isso vai ser necessário. Em terceiro nível, vai ser necessário um trabalho de conscientização dos próprios servidores, né? Num nível mais micro, mais individual, no sentido de alertar para a necessidade de recuperar o espírito público da sua atuação, né? De recuperar a sua vocação, né, para o serviço público, de recuperar a ideia de que o servidor, ele, em primeiro lugar, está ali a serviço da população, e não a serviço de si próprio, ou a serviço de comandos obscurantistas, né, ou comandos, né, negacionistas como esses que tomaram conta do Brasil, infelizmente, nesse período recente. Então, há vários níveis de abordagem necessárias. Do ponto de vista jurídico, conversando com juristas que têm se envolvido com esse tema, e o Marivaldo é um pouco do ramo, pode dar uma opinião sobre isso aqui, eu acho que há elementos empíricos catalogados suficientes para tipificar o assédio institucional como um crime de responsabilidade. Eu acho que há evidências empíricas e fundamentação, não só teórica como jurídica, necessária, já disponível para tipificar esse tipo de comportamento como um crime de responsabilidade. Isso seria uma etapa posterior, talvez necessária, para evitar a futuro que novas investidas autoritárias como essas que a gente está vivendo hoje voltem a comprometer a capacidade de desempenho dos estados e dos governos de modo geral a futuro. Perfeito, perfeito. E aí tem um ponto importante, né, Zé? Eu sou da área de orçamento público, e o orçamento público também, ele sofreu esse desmonte, né? Hoje é quase que um orçamento privado. Exato. Né? Mas não só a gente vai ter que reconstruir o orçamento público, mas reconstruir as capacidades do Estado, porque serviços públicos é isso, você precisa de recursos financeiros e você precisa de servidores, né, nas áreas necessárias para ofertar esse serviço público. Então vai ser um grande processo de reconstrução, muito difícil. Mas eu queria ouvir do Marivaldo também aqui como última pergunta, qual é a perspectiva que você tem em relação a esse assunto, como que a gente reconstrói o Estado brasileiro em prol da sociedade? Olha, Roseli, eu acho que, primeiro ponto, nós vamos ter que virar essa página nas eleições de outubro. As eleições vão ter que permitir que a sociedade brasileira vire essa página e a gente volte a pensar um projeto de desenvolvimento para o país. Que a gente pare de discutir destruição e volte a debater caminhos para o desenvolvimento do país. O que aconteceu nesse período é muito grave. Como você colocou aqui, todas as áreas. Não há uma área que a gente consiga citar aqui do governo que não sofreu destruição. E eu quero pegar aquela que é mais sensível para a população brasileira, que é aquela que toca na fome, que toca na pobreza. Veja, a gente saiu de um patamar onde a gente discutia busca ativa na assistência social. A gente discutia busca ativa. O que era busca ativa? Era ir atrás daquelas pessoas
que por algum motivo não podiam sair de casa e ir até o CRAS para se inscrever no cadastro único da assistência social. A gente estava discutindo como ir atrás dessas pessoas. Hoje as pessoas viram as noites em todo o país, na fila do CRAS e aqui no DF isso acontece a rodo e não conseguem ser atendidas. Esse é o resultado do desmonte do Estado. E esse desmonte é naquilo que mais dói, que é a fome, que a gente se orgulhava por ter superado. E hoje a gente está mergulhado numa situação de avanço grave, avanço de uma velocidade inacreditável da extrema pobreza e a população sofrendo com fome mais uma vez. Então a gente vai ter que refletir sobre tudo isso e refletir também sobre um ponto que pega também no meio jurídico, que é o seguinte: o nosso modelo de freios e contrapesos não funcionou. Não funcionou. Jamais a gente poderia ter permitido, no Estado democrático de direito, chegar ao ponto que a gente chegou. Jamais a gente poderia permitir que um mandatário, um presidente, um governador, um prefeito pudesse nomear pessoas que de pronto já anunciasse que estão assumindo o órgão para destruir o órgão. Exato. Gente, isso é um contrassenso muito grave. Muito grave, e a gente vai ter que refletir sobre isso. Porque as outras instituições falharam ao não impedir que isso acontecesse. Porque destruir é muito fácil. Uma caneta Bic, você destrói numa canetada, né? O presidente gosta de dizer a caneta Bic. Ele destruiu muita coisa com aquela caneta Bic. Para construir, demora. Porque você tem que dialogar, você tem que pactuar, construção demora. Ela é demorada, né? Precisa da janela de oportunidade se abrir para você conseguir colocar de pé a política pública. Destruir é muito fácil, construir leva muito tempo. Não dá para a gente permitir que uma pessoa assuma o poder e de forma tão rápida destrua aquilo que a gente construiu durante décadas de muito debate, décadas de muita luta, como aconteceu hoje com o país. Quem paga o preço disso é a população mais pobre, é a população que mais depende do Estado. Eu acho que é isso, né, Marivaldo? Às vezes, quando eu coloco lá no Instagram alguns comentários a respeito da destruição do orçamento público que a gente está verificando, as pessoas comentam: mas já não era bom. Sim, a gente não tinha um Estado perfeito, mas a gente estava num caminho de construir um Estado que realmente garantisse, né, mais igualdade de oportunidades para a população. Mas o processo de retrocesso, que começa a partir de 2015, 2016 com o golpe e se acelera com o governo Bolsonaro, faz com que a gente saísse absolutamente da rota que a gente estava antes. Que a gente sabia que ainda não era o Estado que a gente queria, não eram os serviços públicos com a qualidade e a cobertura que a gente queria, mas a gente sabia que estava no caminho certo. Só que aí a gente sai da rota, justamente numa rota de destruição. E eu acho que vai levar muito tempo para a gente fazer essa construção novamente. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria agradecer, né, toda essa luta política que vocês estão envolvidos. Eu acho que a gente vai precisar nas próximas eleições cuidar, sim, né, da escolha do chefe do Poder Executivo. Estou falando de presidência da República, estou falando de governadores. Cuidar também na escolha dos deputados e deputadas, né, cuidar deste processo de capacidade de Estado, né? A gente tem que reconstruir o orçamento público, a gente tem que reconstruir as capacidades do Estado, a gente vai precisar dos servidores públicos, mas acho que a gente também vai precisar da participação social, né? Quanto mais a população fiscalizar, quanto mais próxima ela estiver do Estado, melhor vai ser esse processo de reconstrução, porque a gente não tinha um Estado perfeito, mas ele era melhor do que o Estado que a gente tem agora. E agora a gente vai precisar de um processo de reconstrução e quem sabe a gente consegue fazer uma reconstrução em novas bases. E aí, então, eu queria agradecer o Marivaldo, né, pela luta política e pela participação aqui. Obrigado, agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Marivaldo. E agradecer o Zé Celso, não só por estar aqui, mas também por estar catalogando aí todo esse processo de assédio institucional, para que nunca mais a gente tenha que enfrentar o que a gente está enfrentando agora, né, que esse período nefasto da história deixe pra gente uma experiência e um legado e nunca mais a gente passe a viver o que a gente está vivendo. Obrigada, queridos. Obrigada, queridos. Até mais, gente.